aos assinantes da TCM, dirigentes e membros associados das CDLs de Mossoró e do Rio Grande do Norte e do Brasil, da Associação Comercial e Industrial de Mossoró, do Sindicato da Indústria da Extração do Sal, CIESAL, do Sindiloja, Sindicato do Comércio Varejista, do Sindicato da Construção, dos empresários e trabalhadores da construção civil, aos meus amigos e às minhas amigas, o meu abraço cordial. Estamos no dia 25 de julho do ano 2024. O santo do dia é São Tiago, o maior apóstolo, pescador de homens. Tiago, irmão do apóstolo João, é chamado de maior, para se distinguir do homônimo do apóstolo Tiago de Alfeu. Sua vida radicalmente mudou ao aceitar o convite de Jesus para ser pescador de homens. Mais adiante, segundo o Evangelho de São Mateus, Jesus viu dois irmãos, Tiago de Zebedeu e João, seu irmão, que junto com o pai ajudavam nas redes a pescar não só peixes, mas também homens para a fé cristã. Deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. O túmulo de Tiago, segundo a tradição, no ano 831, depois de um prodigioso fenômeno luminoso nas proximidades do Monte Liberon, foi descoberto um sepulcro com a escrita: aqui jaz Jacobus, filho de Zebedeu e de Salomé. O lugar foi denominado Campo de Estrela, nome que depois deu origem à cidade de Santiago de Compostela. As notícias de economia da semana. O governo piora a projeção e estima um déficit de 28 bilhões e 800 milhões de reais no ano de 2024, no limite para cumprir a meta do equilíbrio do arcabouço fiscal. A equipe econômica sobe a estimativa de gastos em 20 bilhões e 700 milhões de reais, com destaque para o BPC e para a Previdência, e reduz receitas e despesas em 6 bilhões e 400 milhões de reais. Um contingenciamento evitou que o governo descumprisse o piso da meta zero. O déficit de 28 bilhões e 700 milhões de reais, portanto, é o limite inferior para o cumprimento da meta fiscal. No segundo bimestre, a previsão era de um déficit menor, de 14 bilhões e 500 milhões de reais. Sem o contingenciamento da última semana, 3 bilhões e 800 milhões de reais, também houve bloqueio de 11 bilhões e 200 milhões de reais. O déficit estimado seria de 32 bilhões e 600 milhões de reais, o que levaria a um descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF. Com o corte, contudo, a equipe econômica piorou o piso da banda permitida pela legislação, mas vai cumprir, se isso se concretizar, o arcabouço fiscal com o déficit zero. Foram revistos, por exemplo, a Previdência Social, que vai subir bastante do que o governo estava supondo. Portanto, meu caro assinante e telespectador, é uma piora nas contas públicas. Arrecadando mais, o governo, mesmo assim, gasta mais e o orçamento está sob a mira de pressão a toda hora. Embora a inflação esteja controlada, mas há no arcabouço federal possibilidades de se manter ou substituir a regra do jogo, o que é muito ruim para uma economia. Economia sólida dos países civilizados e economicamente ativos, em crescimento, como os Estados Unidos da América, a França, a Alemanha, o Japão, a própria China, que é um regime comunista, mas convive com o capitalismo, é de que tenha entranhas fiscais governamentais fixas anualmente para o sossego dos seus patriotas e das pessoas que investem nesses países e em muitos outros. O Brasil melhora, mas continua no mapa da fome com 8 milhões e 400 mil subnutridos. Segundo um estudo das Nações Unidas relativo ao triênio 2021-2023, 14 milhões e 300 mil brasileiros viviam em insegurança alimentar severa, ou seja, não sabiam quando fariam a próxima refeição. O número representa 3,9% da população brasileira. Para estar fora do mapa da fome, o percentual precisa ser menor do que 2,5% da população. O Brasil deixou de estar entre os países abaixo do nível mínimo da fome e da subnutrição a partir do triênio 2019 até 2021. Nesses anos, o percentual de subnutrição no país era de 4,1% da população, equivalente a 8,6 milhões de pessoas. Na época, houve um agravamento da fome no Brasil por conta da pandemia da Covid-19 entre 2020 e 2022.
Antes, o Brasil havia deixado o mapa da fome em 2014, quando chegou a um patamar menor de 2%, cerca de 3 milhões e 400 mil pessoas. Para comparação, o relatório da ONU dá uma base do triênio 2004-2006, quando o Brasil tinha 6,2% de sua população subnutrida, isto é, 11 milhões e 700 mil pessoas. O documento anual, ao qual eu tive acesso ontem, foi lançado no Rio de Janeiro, no contexto da reunião ministerial do G20, grupo de 19 países e União Europeia e Africana, que marca o pré-lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. É a primeira vez que o relatório é lançado fora dos escritórios da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. O relatório atual indica ainda que há cerca de 6,6% da população brasileira vivendo em insegurança alimentar severa. No mundo, 1 a cada 11 passam fome e 1 a cada 5 já na África. Os números indicam que cerca de 733 milhões de pessoas passaram fome em 2023 em todo o mundo. Segundo as Nações Unidas, os níveis globais retrocederam em 15 anos, com níveis de desnutrição comparáveis aos anos 2008 a 2009. Se as tendências atuais continuarem, cerca de 582 milhões de pessoas estarão cronicamente subnutridas em 2030, metade delas na África. O ministro Fernando Haddad, ontem, quarta-feira, dia 24, disse que a taxação global de 2% sobre super ricos traria arrecadação de até 250 bilhões de dólares por ano. Ele defendeu um aumento do imposto sobre bilionários como um dos caminhos para mobilizar recursos para o combate à fome e à pobreza no mundo. Em discurso do pré-lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, Haddad disse ser imperativo uma mobilização para aumentar os recursos voltados ao enfrentamento da fome e da pobreza, incluindo parcerias público-privadas e busca de novos instrumentos de financiamento para o desenvolvimento. Disse ele, se os bilionários pagassem o equivalente a 2% de sua riqueza em impostos, poderíamos arrecadar 200 bilhões, até 250 bilhões de dólares por ano, aproximadamente 5 vezes mais o montante dos 10 maiores bancos multilaterais que dedicaram o enfrentamento da fome e da pobreza em 2022. Participantes fizeram voz de que esse estudo fosse aprofundado com relação a ser posto em prática. A taxação de 20% aplicada às compras internacionais de até 50 dólares feitas pela internet, conhecida como taxa das blusinhas, está prevista para começar a valer no dia 1º de agosto, segundo as regras definidas pelo governo. No entanto, algumas plataformas online confirmaram a intenção de cobrar a taxa a partir deste sábado, dia 27 de julho. A AliExpress argumenta a necessidade de prazo para ajuste das suas declarações de importação, de acordo com a nova regulamentação. A Shopee diz que a taxa será aplicada a partir de sábado também, pois os pedidos feitos até lá terão uma declaração de importação de remessas emitidas a partir de 1º de agosto. A companhia informou que 9 em cada 10 compras da plataforma são de produtos vendidos por varejistas brasileiros e que a taxação só afetará 10% de consumidores. A Shein informou que seguirá rigorosamente a legislação e só começará a cobrar à meia-noite do dia 1º de agosto, mesmo com o intervalo entre a venda e a declaração à Receita Federal. A Amazon ainda não informou a data em que começará a tarifação. Desde agosto do ano passado, as compras até 50 dólares estavam isentas destes sites e não pagavam qualquer imposto. As transações, no entanto, pagavam 17% de ICMS, tributo recolhido pelos estados, que seguirá sendo aplicado sobre as compras internacionais. Dessa forma, os 20% do novo imposto de importação se somarão aos 17% do ICMS. Assim, uma compra que custa 50 dólares, no preço final, vai sair por mais de 72 dólares. Veja você, anote para se precaver com relação ao assunto. Para economistas nacionais e internacionais, as estimativas do governo com relação aos gastos estão subestimadas. O déficit projetado para este ano de 28 bilhões e 800 milhões de reais
atingindo o limite permitido para cumprir a meta fiscal estipulada pela Lei das Diretrizes Orçamentárias? O economista-chefe da ARX Investimentos, Gabriel Barros, por exemplo, falou sobre as preocupações com a precisão das contas públicas brasileiras durante uma análise de déficit fiscal projetado para o terceiro bimestre deste ano. Segundo o economista, há uma subestimação significativa das despesas, chegando a cerca de 12 bilhões para o cálculo dele, a mais. Destacou que, mesmo considerando uma suposta economia de 9 bilhões de reais, devido a um pente fino nas contas, as despesas ainda estão consideravelmente subdimensionadas. Do lado das receitas, Barros apontou para estimativas heróicas, se conseguir arrecadar o que o governo está prevendo, especialmente em relação ao CAF, que é o Conselho Administrativo dos Recursos Fiscais, e as transações tributárias. Estas duas rubricas representariam 70% de toda a arrecadação estimada para o restante do ano, um número que o economista considera extremamente otimista. Outro ponto levantado por Barros é a falta de informações concretas sobre quando já foi efetivamente arrecadado dessas fontes. A gente simplesmente não tem a resposta, diz ele, afirmou. Portanto, eu considero que no momento atual, o principal gargalo do contribuinte com a locução com o governo federal, principalmente, é a indefinição do alcance das receitas do governo e as suas despesas, muitas delas infrutíferas, trocadas por favores políticos e que não dizem muita satisfação e alegria ao contribuinte que paga imposto de renda, que paga ICMS, que paga tantos impostos e não tem resposta na saúde, na educação, na segurança pública, no asfaltamento e conservação de estradas federais, nos portos, como o Porto de Santos, que está vivendo uma grande crise. Essa é uma definição do governo federal que a toda hora faz com que o dólar suba pela desconfiança na economia brasileira. Ontem, quarta-feira, o dólar bateu R$ 5,65. A Bolsa de Valores está no 0 a 0 no mês de julho, em função também dessas indefinições. E o contribuinte, o investidor internacional, seja da Ásia, da Europa, da América do Norte, qualquer continente, ele se vê embutido em várias diretrizes diferentes que o governo a toda hora traça, muda, repagina, trazendo intranquilidade, insegurança àquele que quer investir no Brasil. Muitos têm me procurado e perguntado sobre a economia potiguar. Eu posso dizer que, por exemplo, a Secretaria de Estado da Tributação divulgou ontem, dia 24, que arrecadou 0,2% de ICMS a mais do que junho de 2023. Ou seja, em um ano, no intervalo de um ano, o ICMS do Rio Grande do Norte subiu em arrecadação para o governo estadual 0,2% em um ano, apenas. Junho de 2023, junho de 2024. O que é pouco, considerando que temos uma inflação em torno de 4% e que, turbinando a economia do Rio Grande do Norte, com o sal na região de Mossoró, Grosso, Areia Branca, Macau, Porto do Mangue, Guamaré, turbinando o turismo em Natal, em Bahia Formosa, outras cidades turísticas daquela região, Pipa, Extremóis, tantas praias bonitas e agradáveis, no Siridó, com a fruticultura e com a agropecuária, teríamos possibilidade de ter uma melhor alavancagem na nossa economia. Entretanto, o governo do estado está sem dinheiro para qualquer investimento nessas áreas, que precisam de infraestrutura. A energia eólica é um bem material indispensável ao crescimento do Rio Grande do Norte, na região de João Câmara, Touros, Caiçara do Rio dos Ventos, Lages. E também as empresas de outros países, de outros continentes, estão tentando investir na energia eólica, já que o Rio Grande do Norte estamos na esquina do continente da América. E os ventos alísios chegam em profusão, gerando uma energia eólica substancial para o nosso crescimento. Falta investimentos de infraestrutura do governo do estado. Só aí, depois desses investimentos, é que os investidores internacionais se mirariam em mais investimentos e essa região ficaria explorada. E isso tem sido uma amarra para que esses novos investimentos não venham para o Rio Grande do Norte. Mas mesmo assim eu confio que nós caminharemos em estradas realengas e conseguiremos vencer todas essas dificuldades. É a minha opinião pessoal. Mais uma vez, o meu cumprimento ao telespectador da TCM e até quinta-feira, às 20h15, com um novo Radar Econômico. Muito obrigado a todos.